Fala pessoal, aqui é Thiago Silva da EasyTech e vamos continuar aquela série de vídeos sobre Python assíncrono para web. Esse é o segundo vídeo. No primeiro a gente falou sobre paralelismo e concorrência do ponto de vista do sistema operacional, então se você quiser dar uma olhada eu vou deixar o link na descrição. E agora vamos continuar já falando do ponto de vista da linguagem de programação. Então vamos falar agora sobre sincronismo e assincronismo. Uma escrita síncrona de código, um código síncrono, é aquele que a gente sabe exatamente quando uma coisa começa, quando uma coisa termina, a gente tem total controle e o código é completamente previsível. Então se a gente olhar aqui o exemplo da semana passada, né, do vídeo anterior, a gente vê que esse código aqui é muito previsível, né, é um código bem simples. Eu defini a função 1, defini a função 2, né, chamei aqui de tarefa 1, tarefa 2, e a gente tem certeza no que é que isso vai dar, né? Ele vai printar isso aqui, vai esperar um segundo, vai printar isso aqui e vai fazer a mesma coisa com o código 2. A gente pode abrir aqui e fazer o teste. Python síncrono.py. Então a gente não tem dúvida, né, do resultado desse código. Já quando a gente fala de programação assíncrona, é uma coisa mais refinada, porque se você pensar bem, esse segundo aqui, a gente pode imaginar que seja, por exemplo, uma tarefa de I/O. Que seria, por exemplo, uma tarefa de I/O, poderia ser uma operação de rede, né? Uma chamada banco de dados, poderia ser uma requisição HTTP, uma requisição SMTP para enviar e-mail. Então seria uma tarefa de I/O em que o processador está parado, né? Ele está esperando essa resposta. E isso não é muito inteligente, porque a gente está perdendo um longo segundo. Imagina num servidor web você perder um longo segundo. Para o processador isso é uma eternidade, já que ele faz coisas em nanosegundos, né? Então a programação assíncrona permite que, se eu estou na tarefa 1 e eu inicio uma operação de I/O, eu possa suspender essa operação, eu possa suspender a execução dessa função e passar o lugar no thread para a tarefa 2, para a tarefa 3, para qual tarefa for. Quando ela chegar na tarefa de I/O dela, ela vai verificar se essa aqui já terminou. Se já terminou, ela volta. Se ela não terminou, ela passa para a próxima tarefa e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma eficiência muito maior, porque eu não perco mais tempo, digamos assim, de processamento estagnado. Enquanto eu estou esperando uma resposta, eu posso estar executando outras tarefas. E sobre esse jogo de entrar e saída de tarefas, o responsável por isso é um tal de loop de eventos. É uma função, uma biblioteca, é algo que é chamado lá no nível mais alto do código, que vai controlar qual tarefa entra, qual tarefa sai do thread, qual tarefa está esperando, qual tarefa vai ser chamada logo em seguida, quanto tempo essa tarefa vai ficar e assim sucessivamente. No Python, eu vou copiar esse exemplo e aí a gente já consegue escrever código assíncrono aqui. No Python, a biblioteca que fala sobre o assincronismo, né, a biblioteca que nos traz para nós o loop de eventos, é o async.io. Então eu vou importar aqui async.io. E é o async.io que vai fazer esse jogo para a gente, vai nos dar o loop de eventos e vai nos ajudar na entrada e saída de funções quando elas estão esperando por uma tarefa de entrada e saída. Então, eu vou transformar essa função em assíncrona com a palavrinha reservada async. E aqui, quando eu tenho uma operação de I/O, eu coloco a palavrinha reservada await, que aí daqui a pouquinho eu vou falar exatamente o que é que o await faz, e vou fazer a mesma coisa aqui na tarefa 2. Então eu vou dizer que ela é uma função assíncrona e vou agora dizer também que a minha funçãozinha principal, main, ela é assíncrona e vai esperar essas outras duas, e aí a gente vai falar sobre cada um desses termos. Eu não posso chamar uma função assíncrona dessa forma, como eu chamo uma função normal. No nível mais alto do meu sistema, eu tenho que iniciar o loop de eventos. Então dou um async.run e está aqui iniciado o meu loop de eventos. Você não vai precisar se preocupar com isso quando estiver desenvolvendo para web, porque seu framework web vai iniciar o loop de eventos para você e você simplesmente vai se preocupar com essa parte para cima. Então você dificilmente vai precisar manualmente iniciar o loop de eventos, a não ser em casos específicos, como por exemplo
No Tornado, você tem que iniciar o loop de eventos, mas normalmente você não vai precisar se preocupar com isso. Então, de acordo com tudo que nós falamos até agora, eu vou chamar essa função main, ela vai dar um await e vai chamar a função 1, T1. O que é que o await ele quer dizer? Ele fala duas coisas para o Python. A primeira coisa que ele fala é que vai demorar. Essa função aqui, ela vai demorar. E por isso, ela está pedindo para que o meu loop de eventos pause, né, a execução dessa função enquanto ela está esperando e dê lugar para a próxima. Então a ideia aqui seria que ela chama T1, quando T1 chega no await dela, ela suspende a execução, passa para T2 e aí as duas vão terminar mais ou menos como aconteceu naquele exemplo lá atrás de concorrência e vai ter uma saída bem diferente dessa aqui. É para ter início da tarefa 1, início da tarefa 2 e depois vai sair as duas no final. Depois de um segundo as duas saem ao mesmo tempo. Vamos ver se isso funciona. Python assíncrono. Não. Aconteceu exatamente a mesma coisa que tinha acontecido antes. Vamos entender por quê. Porque quando eu digo await, lembra que eu falei que são duas coisas que o await fala para o Python? A primeira é para executar essa tarefa, essa função aqui. E a segunda é que essa funçãozinha main, ela depende de alguma forma desse resultado. Então ela vai esperar essa função aqui ser resolvida. Ela vai levar um segundo e vai esperar a função ser resolvida. Bom, isso aqui já está funcionando de forma assíncrona. Só que da forma que está escrito aqui, ela está chamando a função T1, espera a função T1 ser resolvida e depois ela chama a função T2 e espera a função T2 ser resolvida. Se a gente tem certeza que nós não precisamos do retorno delas, a gente pode fazer de uma forma diferente. Mas primeiro eu vou falar sobre essa definição aqui de função. Quando a gente diz assim que da ft1, a gente está criando, na verdade não é uma função comum, a gente está criando uma corrotina. Se a gente passar o mouse aqui por cima, a gente vê que a própria IDE ela já identifica como uma corrotina. Por quê? Porque ela permite, ela aceita uma rotina cooperativa, ela aceita suspender a execução e passar para outra quando ela está esperando alguma tarefa. O que na verdade acontece em concorrência não são corrotinas, e sim tarefas. Então eu posso criar tarefas aqui no async.io dessa forma. async.io.gather e aqui eu chamo minhas duas tarefas. T1, minhas duas corrotinas, T1 e T2. Quando a gente chama dessa forma, T1 e T2, eu estou transformando essas corrotinas em duas tarefas. E tarefas correm em paralelo, ou correm de forma concorrente, perdão. Tarefas correm de forma concorrente. Então, dessa forma, dizendo que essa corrotina agora é uma tarefa, quando ela chegar nesse await, ela vai suspender a execução e vai imediatamente chamar para a próxima, porque agora eu estou dizendo que elas duas são tarefas. E o async.io executa tarefas de forma concorrente logo que for possível. Dessa forma a gente vai ter uma saída mais ou menos assim. Perceba que ela chamou agora a primeira, ela chegou no await da primeira e já chamou a segunda. E aí as duas terminaram mais ou menos na mesma hora. Você vai ver em alguns tutoriais, alguns vídeos, o pessoal usando async.wait. Não faça mais isso, porque desde a versão 3.7 do Python é desencorajado chamar corrotinas com wait, e agora na versão 3.9, que aliás é a versão que eu estou usando, a versão 3.9 já considera depreciado chamar corrotinas diretamente com wait, tá? Então se você vê em algum lugar assim, wait, basta você trocar o wait por gather que está tudo certo, vida que segue. Se você precisar criar tarefas, eu normalmente gosto de criar dessa forma, em vez de criar assim, tarefa 1, eu gosto de criar dessa forma. async.io.createTask. Aí eu crio a tarefa 1 e faço a mesma coisa com a tarefa 2. Escreve um pouquinho mais, só que eu acho que fica mais claro o que está acontecendo. Await tarefa 1 e await tarefa 2. Esse await agora ela já funciona de uma forma um tantinho diferente. Porque na hora que eu digo assim, ó, async.createTask e async.io.createTask,
o que eu estou dizendo é que nesse momento aqui eu já inicio a execução de T1. Nesse momento aqui eu já inicio a execução de T2. Eu não estou iniciando mais aqui, nesse await. Eu inicio no construtor. Nesse momento que eu chamo esse método, eu já estou criando as tarefas T1 e T2, eles já estão sendo executadas. Então esse await simplesmente me diz para eu esperar o resultado delas. Mas eu não estou chamando T1, esperando T1 acabar, chamando T2, esperando T2 acabar. Não, eu estou só aguardando o resultado delas, porque elas já foram chamadas antes. E o resultado vai ser idêntico ao que a gente teve na função acima. Isso é bem legal para você fazer tarefas de plano de fundo, por exemplo, enviar um e-mail durante uma requisição. Você não precisa esperar que o e-mail seja enviado para retornar a requisição. Então, se eu não esperasse, por exemplo, por tarefa 1 e só esperasse pela tarefa 2, eu vou até tirar esse T1 aqui, ó, essa tarefa 1, e vamos executar novamente, para você ver. Percebam, eu não precisei esperar a tarefa 1. Ela é executada independente. Na hora que eu chamo ela aqui, ela é executada. Dá tempo ainda para um exemplo um pouquinho mais prático, né? Que ninguém vai fazer isso aqui na vida real. Eu vou tirar isso aqui tudo. Vamos fazer uma chamada HTTP. Eu vou importar um IO HTTP. Você pode baixar essa biblioteca, só fazer pip install IO HTTP. E eu vou chamar isso aqui de tarefa. E vou passar aqui o número dela como um int. Início da tarefa number. E vou fazer a mesma coisa aqui. Fim da tarefa number. E vamos agora fazer uma requisição HTTP real, que é uma tarefa de I/O real. Await with IO HTTP ponto client session como session. E aqui eu vou fazer um await não, async with session ponto get. Vamos fazer um get aqui para o site do Python mesmo, http python.org como response. E aqui eu vou dar um print mesmo na resposta, await response.text. Só que eu não quero o HTML completo, eu vou só colocar aqui, sei lá, os primeiros 16 caracteres, menos 20 caracteres, tá bom? E pronto. Agora ele não existe mais dessa forma, mas eu vou criar duas tasks, né, com tarefa, eu vou chamar de 1, e aqui, tarefa 2. Aí eu vou guardar as duas para ter certeza que vai dar tempo das duas concluir. E a gente vai ver que ele vai fazer essa requisição. Opa, não nomeei ela. Ele vai fazer essa requisição de forma completamente assíncrona. As duas vão ser executadas de forma concorrente. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, faltou. Assim. Aqui ele faltou os parênteses. Muito bem, deixa eu tentar de novo aqui. Muito bem, perceba, ele fez duas requisições completamente ao mesmo tempo, né? Chegou aqui as duas respostas quase na mesma hora e eu não precisei aguardar nada. Assim que ele chamou a primeira, ele já chamou a segunda e as duas foram executadas ao mesmo tempo, porque ele estava aqui nesse período de aguardo, né? Enquanto ele aguardava a resposta, ele não perdeu tempo, ele já iniciou uma outra tarefa. Isso é muito legal, isso poupa muito tempo, isso com certeza ajuda muito na eficiência do servidor. Esse async with aqui, na verdade esse with funciona exatamente da mesma forma lá, quando a gente não está usando nada assíncrono. Ele abre algo, né? Pode ser um arquivo, pode ser uma conexão, e garante que isso vai ficar aberto até o final. E quando ele termina, eu não preciso dar um close de forma clara, tá bom? Isso aqui vai funcionar exatamente da mesma forma. Eu só digo que ela é assíncrono para poder usar o wait aqui dentro, mas não muda nada. Não tem nenhum significado diferente do Python clássico, digamos assim, sem
sem nada assíncrono. Então, isso aqui já foi um exemplo prático para vocês verem como é útil a utilização do Async.io. E na próxima vez a gente continua esse assunto já falando de frameworks web. Valeu, pessoal, e até mais.